Com certeza você deve ter visto alunos de medicina da Universidade Santo Amaro, que durante um jogo de vôlei feminino, eles simularam atitudes libidinosas, mostrando as partes íntimas e enfim. Agora, talvez isso explique porque 88% dos médicos recém-formados não saibam interpretar uma mamografia. 78% erram diagnóstico de diabetes. Talvez eles não tenham tempo para estudar. Hoje eu quero falar sobre enviar os nossos filhos para Sodoma e Gomorra, conhecida atualmente como faculdade. E como que nós chegamos ao nível de podridão sexual tão absurdo quanto este nível em que estamos hoje? Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Primeiro, né? A Esquerdolândia já saiu dizendo, nossa, esses meninos fazendo essas coisas feias enquanto as meninas estavam jogando vôlei. Machistas, homens não prestam. E aí depois, logo em seguida, saiu o vídeo de meninas também, fazendo coisas assim horríveis, bumbum de fora, enfim, por aí vai. Não adianta, essa narrativa aí da Esquerdolândia não é a solução para os problemas. Mas enfim, a galera ensina perversão sexual para as crianças. E depois se espanta que elas se formem em perversão juvenil, ideologia de gênero na escola, professores falando, gente, assim, ó, vocês podem namorar com menino, com menina. Sério, tô te dizendo isso, uma professora disse isso para crianças em sala de aula, crianças de 10 anos, uma delas era uma pessoa, uma menina da minha igreja. E tudo isso, obviamente, com a desculpa. Estamos ensinando educação sexual para proteger as crianças de abusadores. Mentira! Mentira! Estão pervertendo mesmo as crianças. Quando eu era garoto, eu estudei em escola pública. Eu não lembro de ouvir nada de cunho sexual na escola, da boca de nenhum professor. Eu não me lembro. Fiquei lá até os... Quantos anos? Eu completei o ensino médio lá. Então, eu não me lembro. Eu lembro que na escola, na época, dar um beijo, né, ficar, tinha demais, né, ficar, mas era mais bitoquinha, assim, tô falando aqui, obviamente, meninos 12, 13, 14 anos, e eu não me lembro de meninos de 12, 13 anos, assim, dormindo com meio mundo, que é o que a gente está vendo hoje. Então, assim, eu não lembro. O rapaz que dormia com outra menina, assim, já conseguia levar para a cama, já não era algo tão comum. Hoje, uma menina de 12 anos, meu amigo, é mais rodada que catraca de ônibus. Como que isso aconteceu? Tem método, obviamente, né? Como que chegamos a um ponto de meninos simularem aqueles atos libidinosos ali na frente de todo mundo? E hoje, com o celular, meu amigo, como que eles não pensaram que alguém ia ver? Óbvio que pensaram, mas não estão nem aí. Então, assim, o mundo sempre foi pervertido. No mundo antigo, a perversão era tamanha que a prostituição era sagrada. Em Corinto, por exemplo, como relata o historiador Estrabo, havia o templo de Afrodite com 1000 prostitutas cultuais. Pois eles criam que, por meio do sexo, eles podiam se conectar com Deus. O Papa Inocêncio teria criado o limbo ao ver pescadores recolhendo do rio Tibre cadáveres de crianças e de bebês. Onde há infanticídio, onde há aborto, há perversão sexual. Afinal, se você dorme com meio mundo, vem o que para eles seria um problema: bebês. E quando o pecado não é seguido de arrependimento, ele é acompanhado de mais pecado. Adultério e fornicação primeiro, homicídio depois. E todo esse cenário horrível e pervertido só diminui com a chegada da fé cristã. Mas aí, dando um salto gigantesco, aí chegamos à década de 60 do século passado, em que a revolução sexual foi instalada e as portas do inferno se abriram novamente. Ora, antes disso, dessa revolução sexual, por exemplo, meu avô, ele deu o primeiro beijo na minha avó no dia do casamento. Ele não era cristão, mas havia uma influência cristã na sociedade. Agora, entretanto, a perversão toma conta de todos os lugares. As pessoas andam peladas, cristãs, pastoras, mulheres de pastor, não temem ficar de calcinha no Instagram. Sim, biquíni é calcinha, gente, com um pano diferente. Assista o meu vídeo aqui no YouTube sobre isso. Enfim, você tem ensino sistemático a favor da perversão sexual nas escolas. Lembra do peladão lá no museu, as crianças tocando no peladão? Então, desde a idade mais tenra, as crianças estão sendo expostas a todo tipo de perversão sexual em todos os lugares, inclusive na escola. É lógico, portanto, que chegaríamos a absurdos como este praticado aí pelos alunos de medicina. E deve ser por isso que os médicos atuais, boa parte deles são tão ruins, estão tão ocupados em uma vida boêmia que não tem tempo para estudar. Veja isto, em 2018, o CREMESP, Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, examinou os médicos de seu estado e os resultados foram desesperadores. O levantamento mostrou que
88% dos recém-formados não souberam interpretar o resultado de uma mamografia. 78% erraram o diagnóstico de diabetes. 60% demonstraram pouco conhecimento sobre doenças parasitárias e 40% não souberam fazer a suspeita de um caso de apendicite aguda. Brauzio Luna Filho, primeiro secretário do CREMESP e coordenador do exame, comentou essa tragédia. Essa é uma prova de dificuldade média para fácil. Se o médico não sabe fazer um diagnóstico de diabetes, de câncer de mama, que estão na rotina, é muito complicado. O indivíduo que não sabe dessas coisas não exerce medicina em países como Estados Unidos, Canadá e Portugal. E você acha que há uma relação entre promiscuidade e incompetência? Porque veja, quem nunca chegou num hospital e foi atendido por um médico como se fosse um cachorro, né? O médico te tratando como se você fosse um cachorro. Um cara que só pensa em satisfazer os seus instintos. Você acha que ele vai se preocupar com o próximo? Claro que não! Um hedonista, um médico hedonista, ele vai atender o máximo, o maior número possível, o mais rápido possível, só para ganhar mais dinheiro e voltar a sair então com as mulheradas lá e beber e ter aquele estilo de vida hedonista que só se preocupa com o seu próprio prazer carnal. É claro que uma vida pervertida influenciará as escolhas desses caras. Hoje, muitos já sabem como que a medicina se tornou refém da indústria farmacêutica, como que muitos médicos não são doutores, são vendedores de remédios. Muitos médicos estão adoecendo as pessoas através de tratamentos que não melhoram ninguém. Esses dias mesmo meu primo me contava como que ele sofria com gota por décadas, rodou vários médicos, tomando milhares de remédios e só piorando. Ficou 30 dias internado para tratar disso no hospital e só piorando. Foi uma médica com um remédio lá de manipulação, uma merrequinha, pagou quase nada, e aí ele foi curado. Nessas horas a gente se lembra da mulher hemorrágica da Bíblia, que é descrita assim: aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Ou seja, não é recente. Pessoas gastando horrores com médicos e se tornando ainda mais doentes. É a indústria da doença em que, se você é curado, é óbvio, você não gera mais lucro. E mais uma vez, como um homem que é pervertido, que se preocupa apenas com a satisfação de seus próprios prazeres, é óbvio que ele vai ser mais facilmente cooptado pela indústria farmacêutica. Um cara que só vive para o seu próprio prazer não vai se importar em buscar a verdade. Ele vai se entregar facilmente a uma empresa farmacêutica quando esta o levará para um resort, com tudo pago para mostrar a ele qual remédio ele vai vender, ou melhor, receitar aos seus pacientes. E aí surge a pergunta, né? Diante de toda essa podridão, devemos enviar os nossos filhos para as faculdades? Você tem que pensar muito nisso hoje. Primeiro, as faculdades hoje são, boa parte delas são antros de podridão. Segundo, a maioria não ensina nada. Terceira, são caríssimas. Eu acho que na maioria dos casos, enviar o filho para a faculdade é uma estupidez completa. Ah, mas nós não podemos entregar para eles. Jesus comeu com pecadores. Olha, eu não vejo como que uma andorinha possa fazer algum verão aí nisso aí. A mudança tem que vir lá de cima. Jesus comeu com pecadores, é verdade, ele não estudou com eles. Não aprendeu com eles. Ele estudou com seus pais e em sua comunidade, longe dessas influências aí contrárias à fé cristã. E o grande problema hoje, eu nem sei se seria apenas a questão da perversão sexual, mas a questão de que boa parte do que se aprende ali é inútil, não se aprende quase nada. Você conversa com qualquer pessoa aí e você pergunta para ele, ó, o que você usa do que você aprendeu na faculdade? E a resposta quase sempre é assim, ó, quase nada ou nada. Mas eu tenho uma vocação. Olha, eu acredito que vocação é a soma de circunstância, talento e paixão. O problema é que quando você olha a circunstância, que no caso é a faculdade, isso depõe muito contra isso aí que você pode estar chamando de vocação. Mas é claro, algumas pessoas não adianta, tem mesmo, por exemplo, uma vocação, um talento e uma paixão imensa por direito, por exemplo. Então você vai ter que fazer faculdade, não tem como fugir disso aí não. Mas faça a mais fácil, se possível, a distância, só para pegar o diploma, que esse diploma também, via de regra, não tem nada a ver com conhecimento, é só uma autorização para trabalhar. Estude de verdade fora da faculdade, né? Na maioria das vezes, ali haverá mais conhecimento e lá mais atos libidinosos. E eu vou recomendar 2 livros para que você estude mais esse tema: Emburrecimento Programado e Armas de Instrução em Massa, de Taylor Gatto, que é um professor renomado. Ele foi professor durante décadas nos Estados Unidos. Olha, veja o que ele disse sobre as escolas, tanto as fundamentais quanto as faculdades aí. Veja o diagnóstico dele no livro Emburrecimento Programado. As escolas são irrelevantes nas empreitadas do planeta. Elas não ensinam nada. Pessoas bem escolarizadas são irrelevantes
podem vender filmes e lâminas de barbear, mas como seres humanos são inúteis. Então eu recomendo esses dois livros que, por sinal, tá com 50% de desconto na minha livraria. A Arma de Destruição em Massa e Emburrecimento Programado. Esses dois livros estão aqui na minha livraria. E o meu curso também, que também está em promoção, meu curso Homeschooling, Como Educar os Filhos em Casa. Apenas por R$ 149,00 você pode parcelar em até 18 vezes. Os links estão todos aqui na descrição. E aí, o que você achou desse vídeo? Escreve aqui, alguma coisa aí que você aprendeu na faculdade, ou, enfim, boa parte do que você aprendeu na faculdade, você usa na sua vida? Ou se você talvez, não, eu tive um bom professor lá, pode escrever aqui. Deixe seu comentário, Deus abençoe, até a próxima.